Olá, gente querida de paz e bem. Um bom e abençoado domingo de Ramos para todos, todas. Paz e bem, gente querida. Paz e bem. Domingo de Ramos, início da Semana Santa. Então, se a gente conversasse na nossa roda de conversa, porque essa é a proposta aqui, sobre o significado da Semana Santa. Mas, quem sabe, ressignificar a Semana Santa. E com isso, acrescentar, sem negar outras possíveis visões, acrescentar uma visão nova, uma vivência nova a essa semana. Mas antes de a gente conversar, iniciar a nossa conversa, os recadinhos de sempre. Se você não é inscrito no canal Paz e Bem, se inscreva. Curta, compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Mande para aquele amigo, amiga que você acha que teria interesse, nessa nossa conversa. E, se você puder, quiser, faça a sua assinatura solidária. Tem um link aqui embaixo, na descrição do vídeo, onde tem uma resenha que eu faço, uma breve resenha sobre o vídeo. Aí tem lá o link para você fazer a sua assinatura solidária. Dessa forma, com uma pequena quantia, vocês ajudam na manutenção do canal. Para os assinantes, nosso já muito obrigado. Tá bem assim? Vamos lá. Semana Santa é momento em que a gente traz à memória esses acontecimentos, da Via Dolorosa, da caminhada de Jesus de Nazaré até ao Calvário, a sua morte e seu sepultamento. O que temos aqui é a história relembrada, revivida, da morte de um preso político palestino que, por conta da sua fala, por conta dos seus gestos, ele reuniu grupos, setores da sociedade que se odiavam e que, através do inimigo comum, Jesus de Nazaré, eles se reuniram. E quem eram esses grupos? Essas parcelas da sociedade. Então, de um lado, os poderosos, os ricos, os abastados, os saduceus, que odiavam, por sua vez, os fariseus odiavam os saduceus, e que, por conta disso, os fariseus eram um grupo fundamentalista, na sua rigidez religiosa, seguindo estritamente os preceitos da lei mosaica. Do outro lado, os sumos sacerdotes, grupo ligado ao poder religioso e também político, judicial, a gente pode dizer assim, então, e que não gostavam muito dos saduceus, mas que, por sua vez, eram odiados pelos os representantes do império naquela localidade, que era Pôncio Pilatos e o pessoal ali de Roma, particularmente as legiões romanas que viviam e instituíam a Pax Romana, que era a paz armada. Ou seja, olha, a gente está aqui mantendo a paz. Agora, essa paz é porque a gente tem armas e vocês não têm armas. Então, nem se atrevam a ir contra o império porque vocês vão morrer crucificados.
E a cruz é uma coisa visível, né? Não é uma coisa que a gente aconteça ali num cantinho, uma execução ali num espaçozinho. Era algo público, para que todo mundo, passando pela estrada, passando por uma localidade, visse o que acontece a quem é contra o império. Então, esse povo se odiava. Mas, descoberto o inimigo comum, Jesus de Nazaré, por sua postura, por sua mensagem, por seus gestos concretos, ele despertou o ódio desses setores, desses grupos, e que se juntaram contra Jesus de Nazaré. E aí, o que nós temos é a memória desses acontecimentos. E o que aconteceu? Preso, torturado, ele caminha, né, até o lugar da sua execução, ele é executado e sepultado. Pois bem, o que nós temos aqui é uma história que, ao longo do tempo, foi se colocando dentro de uma visão romanceada, vamos dizer assim, não é? Piedosa, não é? Foi se colocando dentro dessa caminhada trágica, violenta, sempre uma ideia celibata, sublime, a ponto de alguns, ao longo da história, dizer que, na verdade, Jesus estava só encenando aquilo ali. Ele não era, né, ele não estava sofrendo tanto, ele estava ali fazendo uma cena, quase que um personagem, né, da Paixão de Cristo da televisão. Então ele ficava ali representando, porque na verdade é uma coisa tão agressiva, tão absurda, que, sendo ele Deus, não podia sofrer. Dito isso, a gente tem também, por sua vez, o outro lado de uma visão que a gente pode dizer que uma piedade ou uma vivência dessa semana extremamente, né, focada no sofrimento. E o que é que nós temos? É um Jesus cheio de chagas, cheio de sangue. O Jesus ali, né, com Maria chorando, com o coração transpassado por uma espada. E o que nós temos é toda essa carga barroca, né, né, desse sofrimento que a gente precisa quase que atualizar em nós e sofrermos também, né? Estamos sofrendo ali com Jesus, sofrimento. Então, daí essa ideia da via dolorosa, que é a possível leitura dessa via sacra. Então, o que é que eu gostaria de lembrar aqui? Eu gostaria de a gente pegar o conceito de via sacra, mas antes o conceito de sacrifício, né? E que, ao longo da história, foi colocado das formas mais extremadas possível, tá? Inclusive de quem a morte de Jesus pagou tributo, né? Se a Deus ou mesmo ao demônio, ao diabo. Mas eu não quero aqui trazer essas visões quase que medievais, reflexões teológicas quase que medievais. O que eu quero trazer aqui é a ideia de sacrifício, em que a gente olhe para esses acontecimentos, desse Jesus, preso político palestino, preso, torturado, morto, né? Morto, a gente coloque isso dentro da dimensão
do sacro ofício, do ofício sagrado, e aí ofício como diaconia, como serviço, um serviço sagrado a quem? A quem? Um serviço sagrado à própria integridade da caminhada nossa. Como assim? Diante de um mundo tão marcado como hoje, pela dor, pelo sofrimento, sim, não é? Lembremos de Gaza, lembremos daquelas mulheres, lembremos daqueles jovens de 33 anos, né? Daquelas pessoas, lembremos das crianças, de um mundo marcado por essas chagas, por essas feridas, desses presos políticos palestinos, torturados, mortos, né? Pela aliança do grupo local, né? Que discorda aqui e ali, mas que se une, né? Sob apoio do Império para matar, para prender, torturar e matar, a gente possa resgatar isso como a ideia de que essa trajetória de Jesus é o reconhecimento de uma integridade à vida, não amor. De que quando se assume integralmente uma proposta, não há como negociar, não há como criar acordos de bastidores, não dá como você esconder, não dá como você, né, se anular aqui, ou se negar aqui. Você é isso. Assim como Jesus, quando nós assumimos existencialmente e espiritualmente essa proposta de Jesus, acontece o que acontece. E diante disso nós enfrentamos com coragem, sem anistia, a isso. Não dá esse preso político que por conta disso levou às últimas consequências na sua integridade esse ofício sagrado de viver plenamente a vida, sem medo dos podres poderes que se levantam contra aqueles e aquelas que anunciam esse reino de justiça, paz e amor. O que eu proponho aqui é que a gente viva a Semana Santa a partir dessa chave de leitura dela como uma via sagrada, um caminho de espiritualidade. E sagrado aqui, muito dentro dessa ideia do não vulgar, né? Daquilo que é próprio, né? Da nossa estima, do nosso cultivo, do nosso cuidado, aquilo que a gente, né, quase que um jardim, né? A gente cultiva isso porque ele é especial. Então, essa via sagrada, não vulgar, né? De uma espiritualidade que constrói em nós uma integridade. E uma integridade de quem vive plenamente a vida. O que eu estou propondo é que a gente não exclua o sofrimento. Pelo contrário, a gente integre o sofrimento à vida, sabendo que a vida não é só o sofrimento. Que a gente traga a memória nesses momentos de que essa tortura, esse sofrimento, sim, né? Jesus não estava encenando
essa sua morte, ela foi transmutada, podemos dizer assim, em vida transfigurada, em vida oferta a todos e todas nós que aqui estamos nessa roda de conversa, sendo chamados a viver essa integridade do amor, não é? Da paz e da justiça, até as últimas consequências, na sua radicalidade. A Semana Santa se torna assim mais desafiante, não é? Que a gente possa integrar em nós sofrimento. Sim, a gente não negue, não é? Houve tortura, né? Houve tortura. Houve ditadura. A gente não pode negar isso. Não dá para negar. Porque assim vivamos a Semana Santa. Por fim, o convite, né, para que a gente, mais tarde, às 21 horas, a gente se encontre, todos, todas, na oração fim do dia. Tá bom? Aqui no canal Paz e Bem. A gente tem a nossa roda de conversa aqui aos domingos e durante toda a semana, de domingo a domingo, a nossa roda de oração. Tá? E deixo a oração própria desse domingo da Paixão, né? Domingo também de Ramos. Oremos. Eterno Deus, de tal modo amaste o mundo que enviaste teu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, para tomar sobre si a nossa carne e sofrer morte de cruz, dando ao gênero humano exemplo de sua profunda humildade, e acrescentaria integridade. Concede, em tua misericórdia, que imitemos a sua paciência no sofrimento e possamos participar também de sua ressurreição, que vive e reina contigo, com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Essa via sacra, essa via dolorosa, esse sofrimento, não foi em vão. Enquanto os poderosos banqueteavam diante da morte do preso político palestino, Deus tem outro propósito. Mostrar que eles não dão a última palavra. Terminada a semana, o sábado, chega-nos, nos abre uma outra semana, o domingo de Páscoa. Mas aí fica para a próxima semana. Que Deus, Pai de amor materno, Filho, Jesus e o Espírito Santo nos abençoe nesta Semana Santa. Paz e bem. Amém. Até próximo domingo. Domingo de Páscoa. Tchau, gente querida.